Bom dia, advogados, advogadas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Help Juris, mais uma live mão na massa. Eu sou Daphne Cunha e eu mostro o caminho para acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. Por isso, toda terça-feira, aqui nesse perfil, eu faço uma live em que juntos a gente vê como se preenche uma grerge, né? Observando todos os detalhes, te mostrando tudo que é importante você verificar, você observar para fazer o recolhimento correto, tá? Inclusive, gente, deixa eu já ir, né, convidando aqui o pessoal. Vamos lá, gente, espero todos vocês aqui na live. É tão bom ter vocês por aqui, receber vocês para assistirem aqui a live com a gente. E vamos lá, convidei o pessoal. E é o seguinte, gente, vamos lá. Como é que funciona essa live de mão na massa, né? Para quem não sabe, toda segunda-feira eu abro uma enquete, coloco 3 tipos de grerge para que vocês possam votar e escolher, né, com qual grerge vocês querem que seja o nosso tema de live. E ontem eu coloquei como opções inventário negativo, ação de busca e apreensão e embargos à execução. E o nosso vitorioso de lavada, mais de 70% dos votos, foram os embargos à execução. Né? Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema, né? Os embargos de execução é a defesa cabível dentro da execução do título executivo extrajudicial. Normalmente, ela é distribuída em apartado, ela é distribuída por dependência, ou seja, você não vai ter esses embargos dentro do processo principal, né? Tá lá correndo a execução. E aí você recebe, suponhamos que o seu cliente, né, recebe uma citação para efetuar o pagamento daquele valor em 3 dias. Doutor Pedro, bom dia. Então você recebe, né, aquela citação para efetuar o pagamento em 3 dias ou em 15 dias apresentar os seus embargos à execução, né? Então, você vai fazer essa distribuição, como eu disse, por dependência. Você vai lá, entra direto no PJE e já pede a distribuição por dependência. E essa distribuição tem custas, tá? Então, se não for o caso ainda do seu cliente ser hipossuficiente, ter como comprovar essa hipossuficiência, o ideal é que você já se adiante. Se você sabe que é uma situação como essa, às vezes seu cliente é uma empresa, né? Ou é uma pessoa que tem bons rendimentos, que vai ser difícil você conseguir a gratuidade de justiça. Se for esse o caso, eu já te indico que você deve adiantar o recolhimento dessas custas. E por que é muito importante que você saiba quais são as custas incidentes sobre os embargos à execução? Porque, doutor ou doutora, se você se adiantar, já efetuar esse recolhimento, tá? Antes mesmo de distribuir esses embargos, pode ser que você esteja requerendo aí um pedido, né, de suspensão dessa execução, tá? Se você estiver fazendo esse pedido de efeito suspensivo, tem alguns outros regramentos, tá? Você vai precisar, por exemplo, garantir o juízo. Isso é importante, né, que você saiba disso, é o que está previsto lá no Código de Processo Civil, que você vai ter que garantir o juízo. E aí você garantindo o juízo e efetuando o correto recolhimento, já de cara, de plano, esses embargos vão para apreciação do juiz e ele já confere esse efeito suspensivo e você pode estar evitando uma baita dor de cabeça, de penhora na conta, né, do seu cliente, ou de repente até, se já tiver avançada a situação, de uma penhora de um imóvel, enfim. Então é muito importante que você saiba disso, né, e que você recolha essas custas de forma adiantada e de forma assertiva. Que você vá lá direto ao ponto, que você já saiba exatamente quais são todos os detalhes que você tem que observar para você ganhar muito tempo. E eu sei que às vezes as custas
né, aqui do Tribunal de Justiça do Rio, elas são bastante complexas, né? E às vezes você pode se sentir perdido, é normal. Pra você ter uma ideia, hoje pegando aqui no o modelinho de embargos, a execução, a gente verificou aqui, calma aí que eu tô só... Ah lá, o doutor Pedro falando que teve um problema assim, garantido o juízo, mas não recolheu as custas. Tá vendo, doutor Pedro? É bem isso. Às vezes, o advogado, né, faz tudo que ele tem que fazer, né, garante o juízo, faz aqueles embargos super bem redigidos, com todos os argumentos jurídicos, né, que é o foco, né, o advogado acaba realmente focando em estudar a beça, em saber colocar os melhores argumentos e tudo mais, mas aí esquece as custas processuais. Por isso que eu digo, as custas, às vezes elas são tidas como um detalhe. Só que esse detalhe das custas, ele faz muita diferença, porque ele pode ser a grande diferença entre o seu pedido de suspensão, de efeito suspensivo, ser observado de cara, em alguns dias você já ter aquele efeito suspensivo, e demorar meses. Só que esses meses podem ser cruciais. De repente, suponha, ó, quer ver uma hipótese, né? Seu cliente é uma empresa, tá? E aí tá lá correndo a execução. Você entra com os embargos, mas até pede efeito suspensivo, só que, enfim, não recolheu as custas, não se adiantou nas custas processuais. Enquanto esses embargos, né, enquanto esse efeito suspensivo não é dado pelo juiz, a execução está correndo. E aí suponhamos que seja realizada uma penhora online nesse meio tempo, nas contas ainda dessa empresa. Eu já vi várias empresas entrando desesperadas porque não tiveram como pagar funcionário, porque tiveram as contas penhoradas. E pode ser que essa execução seja injusta contra o seu cliente, que ele tenha como comprovar que efetuou o pagamento, né? E até por isso está entrando com os embargos, que ele esteja questionando, de repente, não a integralidade daquela dívida, mas ele pode estar questionando parcialmente aquela dívida e ele comprova, olha só, eu já paguei não sei quantos % dessa dívida, eu tenho interesse, eu quero renegociar, etc e tal. Então, assim, é muito importante, doutora, muito importante que vocês se adiantem nas custas, que vocês recolham essas custas processuais da forma correta. E aí o que eu estava dizendo é o seguinte, que eu sei que é complexo e que muitas vezes você pode ficar perdido nos modelos, tá? Para vocês terem uma ideia, o embargo de execução, ele tem também, aqui ó, eu estava abrindo aqui, ele tem o embargo de execução do título extrajudicial, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Só que aí ele tem modelo também quando é embargos a penhora. Ou quando mas tudo tem quase o mesmo nome, embargos de execução fiscal, que são nas varas de fazenda pública. Ou seja, existem diversos modelos. Embargos de execução fiscal de dívida ativa estadual. E eu sei que às vezes você pode bater o olho, você consegue encontrar os modelos lá na corregedoria, e a hora que você vê que tem lá 5, 6 modelos diferentes de embargo à execução, você fala, meu Deus, qual que é o meu? Qual que eu tenho que observar? Eu sei que gera essa dúvida, tá? Mas calma, porque eu sempre digo, existe sim um jeito mais fácil, mais simples de você entender tudo isso, tá? E hoje o que eu quero ver com você é o embargo de título extrajudicial, que vai correr na vara civil, tá? Na vara civil, aquela situação em que tem uma execução de título executivo extrajudicial, seu cliente foi citado para pagar ou embargar em 15 dias, e aí você tá entrando com esses embargos de execução, tá? Tô voltando nele aqui. E aí o que você vai ter que observar nesse caso? Vamos lá. Essas custas, elas vão ser compostas de atos do escrivão, tá? Basicamente, atos do escrivão, taxa judiciária e distribuidores, tá? São esses 3 itens principais que você vai observar nessas custas. E aí é o seguinte, atos dos escrivães, eu tenho R$ 350,20. E aqui eu tenho que ter a ideia de que o que pode alterar esse valor é a existência de litisconsórcio facultativo, tá? Se eu tiver litisconsortes facultativos, seja no polo ativo ou no polo passivo, eu preciso recolher adicional, tá?
Qual adicional seria, Daphne? R$ 119,87 por cada litisconsorte. Então, eu vou somar nos meus atos dos escrivães esse valor por cada litisconsorte excedente, tá? E é muito interessante porque, gente, vocês não têm ideia do quanto essa regra é pouco conhecida. E ela é válida em praticamente todos os tipos de ação, tá? Então, você tem que memorizar isso, que havendo litisconsórcio, sempre os atos dos escrivães vai ter adicional. E o que são, né, os atos dos escrivães? Os atos dos escrivães é o campo que você tem ali na sua grade, ele é destinado ao pagamento do trabalho do cartório, tá? Então, ele sempre tem um valor que é fixo, que é como se fosse o valor por todo o trabalho que vai envolver aquele tipo de ação, e sempre que tem litisconsórcio, eu tenho o adicional, tá? Com relação aos distribuidores, lembra que eu falei para você que os embargos da execução têm que ser distribuídos por dependência? Então, sempre que você tem distribuição, você tem que recolher o valor dos distribuidores. E esse valor é um valor fixo, tá? Ele, agora em 2024, o valor dele é R$ 149,22. E se você tiver, né, mais de 3 nomes na sua ação, né, o litisconsórcio aí nesse caso, independentemente de ser facultativo ou necessário, a partir de 3 nomes, do terceiro nome em diante, você recolhe mais 1,27, tá? Nesse campo dos distribuidores. E nós temos a taxa judiciária. A taxa judiciária, ela é a remuneração pela prestação jurisdicional, pelo trabalho do juiz, tá? E ela tem uma regra geral. Qual que é a regra geral da taxa judiciária? Para quem está chegando agora aqui no método Help Juris, a taxa judiciária, ela tem a regra geral, que é a regra 3P. A regra 3P é um mnemônico que eu criei para o método Help Juris para te facilitar a memorizar isso, nunca mais esquecer. 3% do valor dos pedidos, tá? Olha que importante, doutor, não é sobre o valor da causa, tá? É sobre o valor dos pedidos. Existem algumas, são pouquíssimas exceções, só 2 em que você recolhe sobre o valor da causa. Fora isso, em todas as ações, todo tipo de ação, nunca vai ser sobre o valor da causa. Sempre vai ser sobre o valor dos pedidos. E o que se considera como pedido é que pode mudar. Então aí vai ser uma questão interpretativa, mas tudo isso está previsto lá no Código Tributário Estadual. O Código Tributário Estadual é que prevê todo esse regramento da taxa judiciária, tá? Valor do pedido em si de honorários, doutor Pedro está perguntando. Doutor Pedro, nós vamos ler agora a observação desse modelo. Vamos lá. Olha o que diz aqui na observação dos meus embargos de execução. A taxa judiciária ela vai ser calculada na razão de 3% sobre o valor do pedido dos embargos, que inclui parcelas principais, juros e honorários advocatícios pretendidos e demais vantagens pretendidas também. Então, sim, vai incidir aqui o seu percentual de honorários, tá? Então, o que a gente tem que ver? Qual que é o valor que você vai observar? O valor correspondente ao quantum exequendo que se pretende desconstituir, tá? Isso tudo, onde tá, Daphne? Tá tirando isso da sua cabeça? Não, gente, não tô. Olha só, isso tudo tá previsto nos artigos 113, 118 e 119 do Código Tributário Estadual, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você tá, né, você tá com uma empresa como sua cliente e ela recebeu essa citação para efetuar o pagamento de uma dívida, tá? Um banco entrou contra ela e tá cobrando aí R$500 mil relativo a um determinado contrato que essa empresa fez, suponhamos, de empréstimo, capital de giro, alguma coisa nesse sentido, tá? 500 mil, suponhamos que seja isso. Só que você, como advogado dessa empresa, você vai entrar com embargos de execução porque essa empresa já quitou mais de metade da dívida e ela quer questionar a questão dos juros, tá? Ela entende que os juros não estão corretos, que está sendo abusivo, etc e tal. Inclusive, você já estava preparando uma ação, né, para fazer a revisão desse contrato, você já estava preparando uma revisional e tal, só que a execução veio antes, tá? E aí
estão cobrando 500 mil reais. Suponhamos que essa empresa ficou sem ter condição de pagar umas 2 parcelas só. Isso acontece muito, tá, gente? Infelizmente acontece bastante. A empresa vai lá, fica às vezes 1, 2 parcelas, aí o banco já entra executando. Então você pega, você vai embargar, mesmo que você não garanta o juízo, que não peça efeito suspensivo nesse caso, tá? Isso vai ser independente, não vai ter influência nas custas, tá? Se você tem pedido de efeito suspensivo ou não, nesse caso não tem influência sobre as custas. Mas aí qual é o quantum que você está querendo desconstituir? Você está dizendo que você já pagou 250 mil, tá? E 250 mil você não vai pagar, você está questionando, inclusive você já vai trazer um cálculo, você já tinha arrumado um contador para trazer o cálculo do que você acha justo, você já vai trazer ali todos os seus argumentos, tá bom? Então você está querendo desconstituir 250 mil. Então esse é o valor do seu pedido, é o valor que você quer desconstituir. E isso adicionado dos seus honorários, adicionado dos juros, da correção monetária, de todo esse cálculo que você está trazendo aqui nos seus embargos de execução, tá? Mas vamos fazer a continha juntos aqui como se fosse os 250 mil, como se esse valor já tivesse atualizado monetariamente com juros? Vamos lá, 250 mil. E suponhamos que você esteja pedindo de honorários 20%. Vamos lá, então vamos somar 20% de seus honorários, mais 20%. Opa, que minha coisinha tá esquisita aqui. Calma aí, gente. 250 mil mais 20%, que seria 50 mil. Dá 300 mil. Então, você vai recolher 3% em cima de 300 mil. Doutor Pedro, depois o senhor assiste, essa live vai ficar gravada, tá? Aí vai ser o maior prazer. E se eu tiver dúvida, pode me mandar, que é o maior prazer também responder, tá? Então, 300 mil é o meu quantum, né? O quanto exequendo que eu quero desconstituir é 250 mil e eu estou adicionando o meu percentual de honorários, que no caso, 20% vai dar 300 mil essa soma. Então, quanto que é 3% disso? Vamos lá, vezes 3%, 9 mil reais. Então, 9 mil reais é o que eu recolheria de taxa judiciária aqui nesse caso. Daphne, além desses 3 itens que você colocou como os principais, tem mais alguma coisa nessas custas? Tem. Tem todos aqueles percentuais legais previstos em lei e que são obrigatórios, tá? CARD, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNARPEM, 20% do FET e 2% dos distribuidores. Mas com relação a isso, você não precisa ficar preocupado, porque esses percentuais, eles são automaticamente preenchidos, tá? Quando você coloca lá um modelinho de grade que você vai preencher, eles já vêm automáticos para você. E aí basta que você não mexa nisso, não exclua, não altere, que vai estar tudo bem, tudo certo, tá? Então, gente, o que é importante dos embargos de execução? É muito importante, então, doutor, doutora, que você saiba observar ali o valor que você quer desconstituir, porque ele vai ser a base da sua taxa judiciária, tá? E também é muito importante que você já esteja, né, muito atento a todos esses valores para que você não erre. Como o doutor Pedro estava contando aqui pra gente nos comentários, que ele errou, ele estava pedindo um efeito suspensivo e levou aí alguns meses para esse efeito suspensivo ser observado, ser analisado pelo juiz, porque ele não fez o recolhimento adiantado das custas. Então isso é muito importante, né? Se de repente você está aí contra uma pessoa, a execução é contra uma pessoa física, que é o seu cliente, que ele vai e te procura, é muito importante, doutor, doutora, que você consiga ter essa conversa com o seu cliente. Que você demonstre para ele que se ele não tem como pedir a gratuidade de justiça, se ele não se encaixa num caso de hipossuficiência, que vocês já recolham essas custas com antecedência, né? Eu vejo, muitos advogados me contam, Daphne, normalmente eu faço o seguinte, eu peço a gratuidade. Se colar, colou. Se o juiz me der essa gratuidade, beleza. Agora, se ele não der, aí eu converso com o meu cliente.
Aí eu demonstro para ele que ele vai ter que recolher custas. Só que essa sua atitude, doutor, doutora, pode estar causando um grande problema para você, para os seus negócios. Porque isso aí quebra, né, arranha a sua relação. Arranha aquela relação de credibilidade, de segurança que o seu cliente precisa ter em você. Então, se vocês acham que pode ser que o juiz defira gratuidade e justiça, dependendo ainda da documentação que o seu cliente trouxer para você, ótimo, tenta lá a gratuidade, mas deixa o seu cliente ciente desse valor aqui de custas. Olha essa situação, suponhamos, né, que seja isso, que vocês estejam questionando aí em 250 mil reais, deu 9 mil reais só de taxa judiciária. Quando somar com as outras custas, somar com tudo, vai dar 10 mil e poucos reais. Então, olha como é importante, porque você pode estar pensando, depois qualquer coisa eu peço a desistência. Doutor, não adianta desistir. Mesmo que você desista, a desistência não exonera o seu cliente de pagar as custas. Tá? Então, é muito importante que você saiba demonstrar para ele enquanto as custas vão ficar. Então, veja bem, mesmo que você tenha a maior parte dos seus clientes que te procuram, seja o caso de hipossuficiência, olha como é importante você entender como se faz o cálculo das custas processuais, como se faz esse recolhimento, tá? Porque isso pode ser o grande diferencial que você vai ter para ter uma relação sólida de segurança, de confiança, de credibilidade com o seu cliente. Isso muda o jogo. Porque ele, quando for falar de você para as outras pessoas, o que ele vai contar? Ele vai contar, olha só, o doutor Pedro, o doutor Alain, é de extrema confiança. Ele me avisou que se eu não conseguisse a gratuidade de justiça, que eu ia ter que pagar 10 mil reais. Então eu consegui me organizar, eu consegui ver de onde que eu ia tirar esse dinheiro e tal. Agora imagina você chegar com a notícia de repente, 15 dias depois, que ele vai ter só mais 15 dias para complementar esse valor, sob pena de extinguir a ação, de cancelar o distribuimento, de fazer o cancelamento da distribuição desses embargos, simplesmente porque você não soube demonstrar isso para o seu cliente antes. Então, doutor, doutora, custas processuais aqui no Rio de Janeiro não são um detalhe. São complexas? São, concordo. São muito complexas e estão muito caras. Então, é mais um motivo para você se dedicar, para você aprender sobre isso. Porque isso é, sim, um grande diferencial para você enquanto advogado. Tá? Então, vamos recapitular aqui. Vamos dar uma recapitulada nessas custas dos nossos embargos para a gente poder finalizar aqui a nossa live de hoje. Vamos lá. Eu tenho então que nos embargos de execução eu tenho 3 campos principais. Vamos lá. Atos dos escrivães, distribuidores e taxa judiciária. Atos dos escrivães é um valor fixo, tá? Esse valor sempre vai ter adicional caso você tenha em litisconsórcio facultativo, né, seja no polo ativo ou no polo passivo. Você tem os atos dos distribuidores, que também é um valor fixo. O atos dos escrivães eu não falei, R$ 350,20, tá? Distribuidores, R$ 149,22. A partir do terceiro nome, você adiciona R$ 1,27. E taxa judiciária, 3% sobre o valor, sobre o quanto exequendo que você pretende desconstituir, adicionado dos juros, correção monetária e principalmente do seu percentual de honorários. Além disso, a gente tem todos aqueles percentuais legais que você não pode mexer, não pode excluir. CARD, FUNPEST, FUNDPEST, FUNARPEM, 20% do FET, 2% dos distribuidores, tá, gente? E eu só queria, né, finalizar dizendo para vocês o seguinte, que é muito, muito importante, doutor, doutora, que você esteja atento às custas processuais, tá? Porque, como eu disse para vocês, isso pode e vai ser um grande diferencial para você na relação com seus clientes, mas principalmente também isso vai trazer muita celeridade para os seus processos, tá? Deixa eu te contar uma história muito breve. A história de um embargo de execução que o advogado entrou com embargos, não fez o recolhimento de custas, tá? Ele fez um pedido de gratuidade de justiça.
Nessa história, esse embargos foi ao juiz, o juiz mandou trazer documentos, porque ele não tinha trazido documentos suficientes para a hipossuficiência, tá? Para comprovar essa hipossuficiência. E aí nisso o juiz ficou pedindo documentos, ele não trazia, até que finalmente, eu imagino até que seja uma questão com o cliente, ele devia cobrar do cliente documentação, o cliente não trazer. E aí até que um dia o juiz determinou que ele recolhesse as custas em 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, tá? Só que aí ele veio com pedido de parcelamento, porque quando viu o valor das custas, provavelmente esse cliente não tinha como arcar com as custas de forma integral, né? E aí, nesse parcelamento, ele também não sabia como fazer o parcelamento, né, dessas custas, como é que isso se procedia. E no final das contas, esses embargos à execução, eles só foram de fato apreciados 2 anos depois da distribuição da ação, tá? Olha quanto tempo você pode estar perdendo num embargo à execução, simplesmente por não saber as custas. Será que se esse cliente desse advogado soubesse desde o início qual seria o valor de custas, será que ele já não teria tido como se organizar? E esse advogado, se desde o começo ele soubesse, né, como procede com custas parceladas, será que ele também não teria feito tudo corretamente para não ter atrasado tanto um processo como esse e ter conseguido finalizar e evitado uma dor de cabeça enorme para esse cliente, que com certeza nesse meio tempo de 2 anos ele teve conta penhorada, ele teve outros bens penhorados, tá? Então pensem bem, doutores, porque é de fundamental importância, tá? Que você tenha esse conhecimento, que você coloque esse conhecimento em prática, que você saiba como demonstrar tudo isso para o seu cliente e que você saiba como fazer esse recolhimento de forma correta para não atrasar os seus processos, tá? Essa live vai finalizando aqui, mas eu quero convidar vocês para 2 coisas muito importantes. Primeiro convite é o seguinte: quinta-feira a gente tem nossa live de quinta com conteúdo de primeira, que acontece aqui no Help Jury sempre às 20h42, tá? Então tô esperando vocês, a gente sempre traz assuntos de extrema importância dentro desse tema das custas processuais. E na sexta-feira eu tenho um convite especial para todos os advogados que são da região de Volta Redonda. Eu vou estar lá na OAB de Volta Redonda fazendo uma palestra sobre as custas nos juizados especiais cíveis, tá? Os detalhes para você evitar a deserção no seu recurso nominado. Então, quem for de Volta Redonda ou região, vocês estão convidadíssimos para essa palestra, que é gratuita, não precisa nem fazer inscrição, é só aparecer lá no auditório da OAB de Volta Redonda. Eu estou esperando vocês, tá? Às 18 horas, na sexta-feira, dia 15 de março. E então, gente, até mais, até quinta-feira. Tchau, tchau!